Apresenta-se neste contexto, uma estratégia frequentemente subestimada, porém de notável eficácia, para estimular o crescimento capilar e promover fios mais densos e saudáveis por meios inteiramente naturais. Trata-se de um recurso acessível, de baixo custo e amplamente respaldado por evidências científicas. A incorporação de sementes de linhaça recém-moídas à alimentação cotidiana. A compreensão dos mecanismos biológicos envolvidos revela não apenas a simplicidade da abordagem, mas também sua urgência, uma vez que a saúde capilar depende, em última instância, de um fator primordial, a irrigação sanguínea adequada. Cada fio de cabelo possui uma trajetória biológica complexa, cuja sobrevivência está intrinsecamente ligada à microcirculação no couro cabeludo. Em um nível microscópico, a vitalidade dos folículos pilosos é determinada pela capacidade dos vasos capilares de fornecer oxigênio e nutrientes essenciais. Sem esse suprimento contínuo, o folículo sofre um processo de degeneração semelhante ao de uma planta privada de luz solar. Contrariando concepções comuns, a rarefação capilar não se origina na superfície, mas sim na corrente sanguínea, onde a redução do fluxo microvascular atua como um dos primeiros indicadores silenciosos da queda de cabelo. Estudos recentes, como o publicado em 2019 na revista Dermatologic Therapy, demonstraram que indivíduos com afinamento capilar apresentavam fluxo sanguíneo significativamente inferior na região do couro cabeludo em comparação àqueles com densidade capilar preservada. Esse fenômeno não se limita a fatores genéticos ou ao envelhecimento, mas decorre, em grande medida, de um processo de asfixia gradual dos folículos. Sob a superfície cutânea, milhões de raízes capilares dependem de um aporte constante de nutrientes, como vitamina E, ferro, aminoácidos e ácidos graxos ômega 3, transportados por delicadas redes de capilares. Quando inflamações, estresse, deficiências nutricionais ou desequilíbrios hormonais comprometem a elasticidade desses vasos, o fluxo sanguíneo se torna insuficiente, privando os folículos de oxigênio e nutrientes. Como consequência, os folículos entram prematuramente em uma fase de repouso denominada telógeno, resultando em fios mais frágeis, suscetíveis à queda ao menor estímulo. O aspecto mais alarmante dessa dinâmica reside no fato de que a redução da irrigação sanguínea precede em meses a manifestação visível da queda capilar. Muitos indivíduos relatam uma perda repentina de cabelo, quando, na realidade, o processo degenerativo já se encontrava em curso de forma imperceptível. Nesse cenário, os ácidos graxos ômega 3, particularmente o ácido alfa-linolênico, ALA, presente em abundância na linhaça, emergem como um elemento transformador. Pesquisas clínicas indicam que esses compostos melhoram significativamente a microcirculação ao promover a flexibilidade vascular e reduzir a inflamação sistêmica. Com a diminuição da inflamação, os vasos sanguíneos recuperam sua capacidade de dilatação, restabelecendo o fluxo sanguíneo e, por conseguinte, revitalizando os folículos pilosos. Um estudo publicado no Journal of Cosmetic Dermatology revelou que participantes que aumentaram a ingestão de ômega 3 apresentaram fios mais espessos, redução na queda capilar e um ambiente do couro cabeludo visivelmente mais nutrido. Esse efeito decorre da capacidade dos ômega 3 de reduzir a viscosidade sanguínea, permitindo que o sangue alcance com maior eficiência os capilares mais finos, responsáveis pela irrigação dos folículos. O couro cabeludo, por sua vez, figura entre as últimas regiões do corpo a receber nutrientes, uma vez que o organismo prioriza órgãos vitais como coração, cérebro e músculos. Assim, em condições de circulação deficiente, os cabelos são os primeiros a sofrer as consequências. Ao incorporarem-se as membranas celulares dos vasos sanguíneos, os ácidos graxos ômega 3 conferem maior elasticidade às paredes vasculares, otimizando a pressão sanguínea e reabrindo as vias microscópicas que conduzem nutrientes aos folículos. Esse processo restaura o fornecimento de oxigênio, elemento indispensável para a produção de ATP, a molécula responsável pelo fornecimento de energia necessária ao crescimento capilar. Pesquisas demonstram que a privação de oxigênio pode induzir os folículos a uma regressão precoce, encurtando drasticamente o ciclo de crescimento. Em contrapartida, o aumento dos níveis de oxigênio estimula o retorno dos folículos à fase anágena, ou de crescimento ativo, com renovada vitalidade. A analogia com uma planta murcha que, ao receber água, readquire sua estrutura e vigor, ilustra com precisão o que ocorre no interior de um folículo capilar revitalizado. Além disso, os ômega 3 exercem um papel crucial na modulação da resposta inflamatória, inibindo a produção de citocinas pró-inflamatórias.
Essas substâncias, quando em excesso, comprometem a circulação e irritam o couro cabeludo, contribuindo para a redução da densidade capilar. Indivíduos com condições inflamatórias no couro cabeludo frequentemente apresentam níveis elevados desses marcadores, associados a uma maior proporção de folículos em fase de repouso. Os ômega 3, ao suprimirem esses marcadores, promovem um ambiente mais equilibrado, protegendo os folículos de agressões externas. O restabelecimento da circulação sanguínea desencadeia uma série de transformações benéficas. Com o aumento do aporte nutricional, os folículos passam a sintetizar queratina, a proteína estrutural dos fios, de maneira mais eficiente, resultando em raízes mais resistentes, menor quebra e cabelos visivelmente mais densos. Esses efeitos não se restringem ao plano teórico. Em um estudo clínico, indivíduos que suplementaram a dieta com ômega 3 e ômega 6 apresentaram uma melhora de 62% na densidade capilar após 6 meses, um resultado expressivo que reforça a relação direta entre circulação e saúde dos folículos. Outra descoberta relevante diz respeito à capacidade do organismo de remodelar a microvasculatura do couro cabeludo. Observou-se que, com a redução da inflamação e o aumento da ingestão de ômega 3, o diâmetro dos vasos capilares que irrigam a região tende a se expandir. Em outras palavras, o corpo reconstrói suas vias de distribuição, aprimorando a capacidade do couro cabeludo de nutrir os folículos. Esse processo não apenas engrossa os fios de forma natural, mas também assegura que cada folículo receba o suprimento sanguíneo necessário para seu pleno funcionamento. A circulação sanguínea, portanto, constitui a verdadeira linha de vida dos cabelos. O coração humano realiza mais de 100.000 batimentos diários, impulsionando o sangue para todas as regiões do corpo. Contudo, os cabelos só se beneficiam desse esforço quando os vasos estão desobstruídos, flexíveis e aptos a conduzir o fluxo adequadamente. Na ausência de uma circulação eficiente, os folículos sucumbem, com ela prosperam. Os ácidos graxos ômega 3, como os encontrados na linhaça, atuam diariamente nesse sentido, favorecendo a irrigação capilar. Não é raro que indivíduos que elevam a ingestão desses nutrientes relatem uma sensação de revitalização no couro cabeludo, acompanhada de um aumento perceptível na resistência dos fios. Essa percepção não é ilusória, mas sim o reflexo de uma atividade vascular restaurada em uma área antes negligenciada, onde o corpo e os folículos despertam, gradualmente para uma nova fase de vigor e plenitude. Folículo: o organismo redireciona sua energia para processos regenerativos, permitindo que a estrutura capilar recupere sua funcionalidade plena. Essa transformação não se limita a uma melhora superficial, mas reflete uma reestruturação celular profunda, na qual os mecanismos de reparo são reativados e a síntese de queratina é otimizada. O resultado é perceptível não apenas na densidade dos fios, mas também em sua textura, resistência e brilho, indicadores diretos de um ambiente folicular saudável e equilibrado. A relação entre inflamação crônica e a miniaturização dos folículos capilares revela um ciclo vicioso que, uma vez interrompido, pode ser revertido com estratégias nutricionais adequadas. Estudos demonstram que a suplementação com ácidos graxos ômega 3, particularmente o ácido alfa-linolênico, ALA, presente na linhaça, não apenas reduz os marcadores inflamatórios, mas também estimula a expressão de genes associados à proliferação celular nos folículos. Essa ação molecular é fundamental, pois promove a renovação das células-tronco responsáveis pela regeneração capilar, um processo essencial para a manutenção de um ciclo de crescimento sustentável. Além disso, a inflamação prolongada compromete a vascularização do couro cabeludo, limitando o aporte de nutrientes e oxigênio aos folículos. Nesse contexto, os ômega 3 atuam como moduladores da microcirculação, melhorando a permeabilidade vascular e garantindo que os nutrientes essenciais alcancem as camadas mais profundas da derme. Essa otimização do fluxo sanguíneo é crucial para a produção de fios mais espessos e resistentes, uma vez que a síntese de proteínas estruturais, como a queratina, depende diretamente da disponibilidade de aminoácidos e micronutrientes transportados pela corrente sanguínea. Outro aspecto relevante é o papel dos ômega 3 na regulação hormonal, especialmente no que diz respeito ao equilíbrio entre andrógenos e estrógenos, fatores frequentemente associados à queda capilar. A inflamação crônica pode exacerbar a sensibilidade dos folículos à dihidrotestosterona, DHT, o metabólito da testosterona que contribui para a miniaturização dos fios. Ao reduzir a resposta inflamatória, os ácidos graxos ômega 3 atenuam os efeitos da DHT, criando um ambiente menos hostil para o crescimento capilar.
Essa ação sinérgica entre nutrição e regulação hormonal reforça a importância de uma abordagem integrada no tratamento da alopecia. A linhaça, em particular, destaca-se não apenas por seu teor de ALA, mas também pela presença de compostos bioativos como os lignanos, que exercem efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios complementares. Esses fitoquímicos atuam neutralizando espécies reativas de oxigênio, EROS, que, quando em excesso, danificam as membranas celulares e aceleram o envelhecimento dos folículos. Ao proteger as células contra o estresse oxidativo, os lignanos contribuem para a preservação da integridade estrutural dos fios, prevenindo a quebra prematura e a perda de pigmentação. A restauração do ciclo capilar, por sua vez, depende da capacidade do folículo de permanecer na fase anágena, de crescimento, pelo maior tempo possível. A inflamação, ao encurtar essa fase, compromete a maturação dos fios, resultando em cabelos mais finos e frágeis. No entanto, a incorporação de ômega 3 na dieta demonstrou, em estudos clínicos, prolongar a duração da fase anágena, permitindo que os fios alcancem seu potencial máximo de comprimento e espessura. Esse efeito é particularmente relevante em casos de alopecia androgenética, onde a miniaturização progressiva dos folículos é uma característica central. Por fim, a redução da inflamação no couro cabeludo não apenas beneficia os folículos, mas também melhora a saúde geral da pele que os abriga. Um couro cabeludo inflamado é mais suscetível a condições como dermatite seborreica e psoríase, que, por sua vez, podem agravar a queda de cabelo. Ao promover um ambiente menos inflamatório, os ômega 3 contribuem para a manutenção de uma barreira cutânea íntegra, reduzindo a descamação, a coceira e a irritação. Essa melhoria na saúde do couro cabeludo cria as condições ideais para que os folículos operem em seu estado ótimo, favorecendo não apenas o crescimento, mas também a qualidade dos fios produzidos. Quebra capilar após apenas 3 meses de suplementação. Esse efeito não se limita à resistência mecânica dos fios, mas reflete uma reestruturação molecular da queratina, cujas cadeias proteicas passam a apresentar maior coesão e alinhamento. Tal reorganização estrutural é particularmente relevante em contextos de estresse oxidativo, onde radicais livres fragmentam as ligações de sulfeto responsáveis pela integridade da fibra capilar. Ao neutralizar esses agentes deletérios, os compostos bioativos presentes na linhaça, como a vitamina E e os lignanos, preservam a arquitetura proteica, evitando a desnaturação prematura da queratina. A ação sinérgica desses nutrientes transcende a mera suplementação isolada de micronutrientes, pois a biodisponibilidade dos componentes da linhaça é otimizada pela presença de fibras solúveis e ácidos graxos insaturados, que modulam a absorção intestinal e a distribuição sistêmica. Estudos recentes demonstram que a ingestão regular de sementes oleaginosas como a linhaça está associada a uma redução de até 60% na excreção urinária de minerais essenciais, como zinco e magnésio, indicando uma retenção mais eficiente desses elementos no organismo. Essa retenção é crucial para a manutenção das vias metabólicas envolvidas na síntese de queratina, uma vez que enzimas dependentes de zinco, como as metaloproteinases, desempenham um papel central na remodelação da matriz extracelular do folículo piloso. Além disso, a linhaça exerce influência direta sobre o ciclo capilar ao modular a expressão de fatores de crescimento, como o IGF-1, fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1, e o VEG, fator de crescimento endotelial vascular. Essas moléculas atuam como sinalizadores intracelulares, estimulando a proliferação de queratinócitos e a angiogênese perifolicular, processos essenciais para a transição da fase telógena, repouso para anágena, crescimento ativo. Pesquisas conduzidas pelo International Journal of Trichology revelaram que indivíduos com deficiência nutricional apresentam níveis reduzidos de VEG, o que compromete a vascularização do folículo e, consequentemente, a entrega de oxigênio e nutrientes às células em divisão. A suplementação com linhaça, rica em ácidos graxos ômega 3, demonstrou restaurar os níveis de VEG em até 45%, promovendo um ambiente folicular mais propício à regeneração capilar. Outro mecanismo relevante reside na capacidade da linhaça de atenuar a inflamação crônica de baixo grau, um fenômeno frequentemente subestimado em sua relação com a saúde capilar. A ativação persistente de vias pró-inflamatórias, como a NFB, induz a produção de citocinas como a interleucina 6 e L6, e o fator de necrose tumoral alfa, TNF, que desencadeiam a apoptose de queratinócitos e a miniaturização folicular. Os lignanos da linhaça, em particular, exibem propriedades anti-inflamatórias comprovadas, inibindo a fosforilação da IB e, assim,
bloqueando a translocação nuclear do NFB. Essa modulação reduz a expressão de genes inflamatórios, preservando a integridade do microambiente folicular e prolongando a fase anágena do ciclo capilar. A eficácia da linhaça como adjuvante na saúde capilar é ainda reforçada por sua composição única de fitoestrógenos, que desempenham papel regulador no equilíbrio hormonal. Em mulheres na perimenopausa ou com síndrome dos ovários policísticos, SOP, a flutuação dos níveis de andrógenos frequentemente resulta em afinamento capilar e aumento da queda. Os lignanos da linhaça, ao se ligarem aos receptores de estrogênio, exercem um efeito modulador, atenuando a ação do dihidrotestosterona DHT sobre os folículos sensíveis. Estudos clínicos demonstraram que a ingestão diária de 30 gramas de linhaça por 12 semanas reduziu os níveis séricos de DHT em 15%, concomitantemente a uma melhora significativa na densidade capilar. Por fim, a linhaça contribui para a manutenção do pH do couro cabeludo, um fator frequentemente negligenciado na patogênese de distúrbios capilares. A alcalinização excessiva do couro cabeludo, comum em indivíduos que utilizam produtos químicos agressivos ou água com alto teor de minerais, compromete a integridade da barreira lipídica e favorece a proliferação de micro-organismos patogênicos. Os ácidos graxos da linhaça, ao serem metabolizados em eicosanoides anti-inflamatórios, ajudam a restaurar o equilíbrio ácido-base, criando um ambiente hostil para bactérias e fungos oportunistas. Essa regulação do pH é fundamental para a preservação da microbiota residente, cuja desbiose está associada a condições como dermatite seborreica e alopecia areata. Em síntese, os benefícios da linhaça para a saúde capilar não se restringem a um único mecanismo, mas emergem de uma interação complexa entre seus componentes bioativos, que atuam em múltiplos níveis, desde a modulação inflamatória e hormonal até a otimização da síntese proteica e da vascularização folicular. Essa abordagem sistêmica, respaldada por evidências científicas robustas, posiciona a linhaça como um recurso nutricional de relevância clínica, capaz de promover não apenas o crescimento capilar, mas a restauração da qualidade estrutural dos fios em sua totalidade, após apenas 8 semanas de suplementação. Contudo, o aspecto mais notável reside na rapidez com que tais alterações se manifestam. Em poucas semanas de consumo regular da semente, os mecanismos de produção capilar do organismo tornam-se progressivamente mais eficientes. Fios que antes se rompiam com facilidade adquirem maior resistência, enquanto aqueles que apresentavam fragilidade estrutural passam a suportar cargas mecânicas mais elevadas. Folículos anti-subnutridos iniciam a síntese de fibras com diâmetro e resistência aprimorados. Com o transcorrer dos meses, essas modificações microscópicas se traduzem em transformações visíveis, refletindo-se na densidade capilar e na vitalidade global dos fios. Em um contexto marcado pela incessante busca por soluções tópicas, óleos, sérums e formulações milagrosas, a evidência científica aponta para uma verdade fundamental. A saúde capilar robusta tem origem em uma matriz dérmica igualmente saudável, e esta, por sua vez, depende intrinsecamente da nutrição adequada. A linhaça oferece esses nutrientes em sua forma mais biodisponível, direcionando-os de maneira precisa aos folículos, às células e ao cerne do processo de formação capilar. Seu mecanismo de ação não se limita a mascarar deficiências, mas sim a reconstruir as bases estruturais do cabelo. Ao fornecer aos folículos os elementos essenciais que lhes foram historicamente privados, a semente possibilita o desenvolvimento de fios mais espessos, resistentes e duradouros. Quando os folículos recebem o aporte nutricional que lhes faltava, a transformação transcende o aspecto meramente estético, pois representa a restauração da integridade capilar em seu nível mais elementar.